Aí, pessoal. Aí eu me limpando nas lives. Bom, isso aqui é nervosismo. Bom, olha só. Eu falei que ia... Eu vou pregar com síndrome e tudo. Não vou ficar controlando. Eu sou assim, né? Talvez eu não seja, mas não sei. Não sei o que explicar, não sei o que falar. Se um dia Deus quiser me curar, cura. Se não quiser, não cura. E eu continuo servindo a Deus, né? Mas é isso, não vamos ficar falando de coisas que não são necessárias. Olha só que interessante. Atenção, talvez você esteja aí com medo de servir a Deus. Aí Deus coloca alguém com um problema, né? Pode ser problemas mentais, não sei. Não tem problema, pode falar o que quiser, não tem problema. Que causa vergonha. E você está tímido, tendo uma palavra, né? Às vezes, tendo um dom. E tendo uma habilidade, tendo bons conselhos. Às vezes você tem uma habilidade incrível para servir a Deus. E você está com vergonha de fazer a obra, né? Talvez você não esteja apto, aí é outro negócio. Mas às vezes você está apto. Talvez você tenha uma habilidade, né, de uma profissão legal, você pode ajudar. E aí você fica com vergonha. Às vezes você tem habilidades aconselhar biblicamente. Às vezes você tem muitas coisas que podem cooperar. Eu sei que tem gente que tem e tem vergonha. Se sente envergonhado. E aí, se ele me dá uma coceirinha, eu já fico contigo. Igual no último vídeo. Aí você se envergonha. Sabia que às vezes uma atitude sua, um gesto, um carinho, pode mudar o dia de alguém. Uma simples palavra, né? Claro, não palavras aleatórias que a gente está acostumado, mas falar algo assim. Vamos supor, eu todos os dias eu saio de casa e eu tenho sempre uma palavra. Se eu não tenho uma palavra nova, eu repito a mesma. E eu estudo elas, né, para poder levar um discernimento. Isso ajuda, impressiona as pessoas, traz uma impressão assim de algo mais profundo. E, o impressiona é isso, tá? É que às vezes tem que explicar para tem pessoas ignorantes que gostam de ficar criticando, né, e atrapalhando. É bom que tem até, a gente vai sendo treinado. Ó, já entrou alguém, dá um like aí, comenta aí, não sei nem quem é, vai. Então é isso. Deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Quando você acorda pensando em ser útil, você vai ser muito mais frutífero do que esperando que alguém seja útil. Aí você sai daquele sentimento de o vitimismo. Isso é muito ruim, sabia? Então, quando a gente acorda pensando em fazer algo por alguém, dar algo para alguém, se mover pelo reino, você não fica na monotonia. Você vai sempre ter um incentivo, um estímulo. E o Espírito Santo gosta disso. Sabe? O Espírito Santo gosta disso. Sim, Deus gosta, sabe? E Deus se agrada disso quando nós nos movemos em prol do reino. Então é bem interessante que você pense nessas coisas, tá bom? Estou recebendo mensagem aqui, mas não vou poder atender. Então é isso. O que eu quero falar hoje, tá? Eu estou com uma mensagem boa hoje. Olha só. Eu quero falar sobre pensamentos, tá? Bom, olha só. Todos nós temos pensamentos, independente da pessoa. Todos nós pensamos, tá? Durante o nosso dia, nós acordamos, né? E vamos fazer as nossas atividades, né, as nossas ocupações. E a cada dia que você acorda, você não sabe, né, o que você vai enfrentar, com quem você vai falar, né, o que vai acontecer. Você não sabe. Você pode até planejar isso, mas você não sabe. E a grande verdade é que nós temos que estar sempre preparados para cada dia.
Pegou essa? Então olha que interessante. Os nossos pensamentos, eles são a nossa força, você sabia disso? Então vamos lá, vamos tentar trabalhar isso. Os seus pensamentos são a sua força, entre aspas, tá? Nem sempre. Por quê? Porque também podem ser a sua fraqueza. Vai pegar. Por isso que é necessário que você tenha domínio sobre os seus pensamentos. A Bíblia em Provérbios diz que assim como um homem pensa, assim ele é. Então eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho disso. Se você pensa que você é uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa ruim. Nem sempre. Mas você se sente ruim. Viu? Às vezes tem que ressignificar os entendimentos, tem que trabalhar corretamente. Não que a gente vai acertar tudo. Sempre estudem o que eu prego. Mas quando você pensa mal de alguém, aí você está sendo ruim, não que você seja. Então olha o pensamento, eu estou te ajudando a pensar. Eu penso mal de todo mundo, eu só consigo ver maldade nos outros. Isso, esses são os pensamentos que você tem. E aí você se torna mal, sim ou não? Não. Ou sim. Vai depender de você. Porque daqui a pouco passa aquele sentimento, né? Aí você começa a pensar bem. Então os pensamentos, eles provocam sentimentos. Agora sim. Assim como os sentimentos também provocam pensamentos. Então existe a possibilidade de você ir transformando isso. Não dá para ficar pregando algo maçoso, tá? Que vai amassar você. Então pega essa, vou repetir. Os pensamentos, né, transformam sentimentos, trazem sentimentos. Mas os sentimentos também transformam, trazem pensamentos. Viu? Às vezes você está com um pensamento ruim se sentindo mal, mas alguém te faz bem, você se sente bem e começa a pensar coisa boa. Viu? É fácil. É assim que funciona. Então eu vou resumir. Os pensamentos são uma força criadora. Olha que legal. Significa que toda vez que você fica meditando, pensando em algo, vai se tornar uma força em você, que vai criar algo em você, tá? Então, quando você estiver pensando em algo ruim, você precisa tentar mudar os pensamentos, para que não gere sentimentos ruins, que não crie, entendeu? O que você faz? Vou dar aqui uma ideia para você. Não estou pregando ainda o que eu quero. Tá ouvindo pensamentos ruins, às vezes pensando mal de alguém, pensando lembranças más, lembranças ruins, está te fazendo mal. Começa a ler a Bíblia. Mas não liga a Bíblia aos seus pensamentos, nem seus pensamentos à Bíblia. Só lê a Bíblia e pensa em Deus e como Deus gostaria que você fosse, como Deus quer que você seja. E lembra, olha o pensamento, que Deus te ama acima de tudo e não tem ninguém que possa tirar isso de você. Pensamento, força criadora, isso vai criar amor em você. Você é tapado em pecado, você é cheio de defeitos e de falhas, mesmo assim Deus te ama. Não significa que Deus concorde com o que você faz, mas o amor de Deus é incondicional. Porque se fosse condicional... Tá me dando espasmo. Se fosse condicional, teria que haver uma condição para Deus nos amar. Pegou ou não? Vamos lá, vamos seguir. Eu não vou parar de pregar. Só que você precisa entender que Deus também ama as outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas de achar que Deus só ama nós. Por isso que tem que cuidar. Aí o William, tu não é fraco, né? Eu não te respondi aqui porque eu estou fazendo uma live. Eu estou só olhando, marcando como lido. Então, esses pensamentos, eles criam em nós, né,
sentimentos, ideias, raciocínios, discernimentos, percepções. Só que da onde vêm os pensamentos? Da onde vem a imaginação? Da onde vem tudo isso? Isso vem da nossa cabeça. Sim, mas vem de uma mentalidade formada. Então nós precisamos entender agora algo muito mais profundo. Do que a nossa mentalidade está se formando. Da onde vêm as nossas formações? Da onde vêm as nossas faculdades mentais? Porque não passam de faculdades mentais desde a infância. E eu já vou pregar, por enquanto eu tô só trazendo uma introdutória para você entender a mensagem que eu vou pregar aqui. Então, desde o dia em que você nasce até o dia de você morrer, você vai facultando a mente. Pegou? Não sei se podia dizer essa palavra. Eu invento palavra. Então, você sempre vai ter chance de mudar. Sempre vai ter uma chance de renovar a sua vida. Enquanto você tiver vida, você pode mudá-la. Entende? Vou dar um versículo aqui fora do contexto. Tá um mestre aí da palavra, eu não posso errar agora. Romanos diz assim, procurai-vos, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. William, fica aí, não sai. Santo e agradável. Então tem uma ordem aqui que Paulo está falando, apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é sacrifício vivo, santo e agradável? Sacrificando, né, os nossos pecados, tá? Aí bota junto com isso. Procurai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ele está dizendo, procurem pela renovação da mente. Por quê? Porque a renovação da mente vai trazer uma nova vida. William, saiu, tá aí, William. Então você precisa entender, assim como eu, que a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Porque todos os dias nós somos atacados. Mandei uma mensagem aqui para o meu amigo. Todos os dias nós somos atacados. Atacados por influência, atacados por sentimentos, atacados por mágoas, rejeição, abandono, sem contar todo o conhecimento errado que a gente adquire às vezes durante toda a nossa vida. Tudo isso torna significados em você, entende ou não? Às vezes você tem o significado errado das coisas. E aí se você entende errado, você desfruta errado, toma direção errada e caminha errado. Então o que vai acontecer? Dentro disso, o inimigo ele sempre vai tentar trabalhar na sua formação mental. Pegou? Então, se você é uma pessoa que caminha com muitos traumas, com abandono, rejeição, coisas que marcaram a sua vida, você vai precisar fazer o quê? Ressignificar. Porque esses pensamentos do passado, eles vão trazer problemas no presente. A nossa mente, ela é atemporal. Eu não vou falar de neuro aqui. O que significa isso? Você sofre hoje coisas de 20 anos atrás. Entendeu? E às vezes você imagina um futuro que não existe, mas que está causando consequência agora. Eu sei disso. Muito. Tá? Quem tem síndrome de Tourette sofre bastante com essas coisas. Bastante mesmo. Ontem eu tive um ataque muito forte. Mas não dá para desistir. Então, eu quero que você entenda que para que você consiga renovar sua mente, tá? Já vou entrar no texto. Você precisa formar uma nova mentalidade. E como que você vai fazer isso? Você que é cristão, né? Que não é cristão, você não segue a Bíblia, eu não tenho muito o que te passar. Mas você precisa trazer novas formações. Então, o conhecimento das Escrituras vai fazer com que você mude a sua forma de pensar. E isso também faz com que você se aproxime de Deus. Quer ver? Olha, eu acredito em Deus, tá? Mas qual é a formação da sua crença? Quando as coisas ruins acontecem,
aquilo que você tinha como ideia de quem era Deus começa a ser abalado, porque você não tem uma firmeza, não tem uma base de conhecimento, que seria as Escrituras, entende? Então você se abala. E agora você pensa, pô, eu acredito em Deus, mas por que isso está acontecendo? Você não sabe o porquê. Olha os pensamentos. Raciocínio, percepção, discernimento, inteligência, sabedoria. Suas emoções, elas aguçam dentro de você. E agora você quer uma resposta e você não tem. Uma pessoa que ela tem um bom conhecimento, ela tem a resposta. Às vezes a resposta é só a esperança de que vai mudar. Às vezes é só a fé nas Escrituras de que Deus vai se mover a seu favor. Quer ver? A Bíblia diz, ó, quando a gente liga, que o conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Não é qualquer tipo de conhecimento. Entende isso agora? Não? Então, quando você começa a entender, você vai formando uma base, uma fortaleza na sua mente, até que você chegue a um ponto onde você se torna quase que inabalável. Então, já as coisas que antes te abalavam passam a não te abalar mais. E você vai se tornando uma rocha. Né? Em Mateus 7 diz isso, aquele que constrói sua casa sobre a rocha será comparado ao homem prudente. Então a prudência na Bíblia está em você construir sua casa, sua vida, seus planos na rocha. A rocha ali, para você que está iniciando, significa Cristo, que é a palavra, é o verbo. Como que eu construo isso? Como é que eu vou entender? Vou te explicar. Você vai lendo a Bíblia, praticando diariamente. Não se preocupe com as suas falhas. Se preocupe em entrar no reino, conhecer a Deus e formar sua mentalidade. A partir daí você vai começando a andar na palavra, praticando ela com os erros, com os pecados, mas você vai conquistando sabedoria, inteligência, através da prática. E você vai se tornando cada vez mais santo. Às vezes você pode retroceder, pode avançar. Isso faz parte da nossa vida. Tá bom? Então é isso. Você vai adquirindo novos pensamentos. E aí esses pensamentos, eles vão sufocar os pensamentos antigos ruins. Quando você entender que Deus te ama, entender é mais profundo do que saber. Você já vai se completando e a falta do amor que você tem de alguém começa a ser suprida e você, em vez de depender do amor, você ama. Isso é muito melhor. Por isso que a Bíblia fala, não sei se está no contexto, melhor é dar do que receber. Quando você consegue dar amor, você já está recebendo amor. Olha o ressignificado das coisas. Alguém não abraça você e você pensa, essa pessoa não me abraça. Aí você vai lá e abraça. Você recebeu o abraço. Meu pai não me ama. Vai lá e ama. Começa a amar. Ah, mas ele não me ama. Minha mãe não me ama. Meus filhos não me amam. Ama você, tenta. Vai praticando. Eu sei que é difícil, mas vai praticando. Eu sei. Aí você pratica. Pratica o amor com gestos, com palavras, com atitudes, tá? É difícil. Você vai pecar também. Às vezes você vai tentar amar alguém, daqui a pouco você erra. Peca contra essa pessoa. Mas vai tentando de novo, pede perdão. É assim que funciona. Você vai amando. Daqui a pouco o amor está formado entre os dois. É que nós somos egoístas. Nós queremos receber aquilo que não damos, às vezes. Tá? Não quero ofender. Vamos falar a verdade. E aí tem pessoas que não, mas tudo bem. Cada um se encaixa naquilo que está recebendo aí. Entende? Então, olha a importância de você ter conhecimento, raciocinar dentro desse conhecimento, para que você absorva dentro do conhecimento. Então, eu vejo muitas pessoas cristãs, mas com pouca formação na Bíblia. E às vezes já estão à frente de um trabalho. Perigoso. Por quê? Porque a mentalidade não está formada, mas eu já estou executando a obra. Não, só um pouquinho. Vamos parar e vamos primeiro formar a nossa mente. Entendeu? Para que a gente consiga desenvolver os sentimentos, as nossas atitudes dentro dessa formação. Aí sim nós podemos executar. Claro que isso não é a conclusão. Mesmo que você esteja à frente de um trabalho, você vai cometer erros. Humanos são assim e acabou. Aprenda isso hoje. As pessoas que vão te dar carinho, às vezes vão te machucar, sem querer, por querer, vão se arrepender.
Isso faz parte da igreja, faz parte do reino. Só que você deposita a sua esperança nessas pessoas. Isso é errado. Nossa esperança está em Cristo. A pessoa que te machuca, que te faz mal, também é filha de Deus e também tem o direito de se arrepender. E também como você erra, ela erra. Outra coisa que você precisa entender: não compare pecado. Tem gente que vai pecar fazendo mal, tem gente que vai pecar liberando uma palavra, tem gente que vai pecar tique, às vezes marcando um compromisso e não indo. Cada um tem seu tipo. Tudo é pecado, mas cada pecado é mas não deixa de ser pecado. Então não compara, não adianta. Cada um tem a sua capacidade. Então vamos lá. Eu vou abrir o texto aqui para você poder entender tudo que eu estou falando. O que vai acontecer? Se você não se dedicar ao conhecimento das Escrituras, você tem o risco de viver sendo empurrado por qualquer tipo de doutrina. Doutrina significa conjunto de ensinamentos. E você não sabe. Por isso que quando você tem pouco conhecimento, qualquer pessoa que sabe mais do que você se torna sábia para você. E não é assim. Qualquer conhecimento além do seu se torna maior do que o seu. Não é assim. Nem todo conhecimento é divino. Por isso que Jesus disse: conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Gente, estão me ligando, eu não vou atender, quero pregar. Pega essa palavra: conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Você quer muitos favores de Deus, mas o teu conhecimento é sábio. De onde vem a sabedoria? De Deus. Conhecimento de Deus. Jesus disse: se permanecereis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E agora ele fala: e essa verdade vos libertará. É libertar do quê? Entende? Então você tem chance todos os dias de renovar a sua vida, de mudar. Eu sei, vou falar de uma coisa agora que é bem difícil. E eu tenho doutorado nesse sofrimento: depressão, ansiedade. Eu tenho doutorado nisso. É horrível. Eu vivo com isso há mais de 30 anos. Hoje eu consigo lutar mais contra essas coisas. Claro, eu tenho a Tourette, é um agravante. Se você não tem, é mais fácil ou não, você vai decidir. Mas uma coisa eu sei: o conhecimento divino, ele nos liberta. Se você ressignificar seus pensamentos, você se liberta dessas coisas. É sério que eu estou falando. Você precisa procurar um médico? Se for necessário, sim. É quase sempre necessário, né? Não dá para deixar que agrave. Você tem ansiedade, tem depressão. Tudo isso está ligado a vários fatores que às vezes você nem sabe. Mas eu sei do que eu estou falando. Depois que eu conheci o Evangelho, eu venho crescendo no conhecimento da palavra. Eu sinto em mim que estou me libertando. Como eu disse, eu tenho a Tourette, é diferente. Né? Se faz parte de um funcionamento do meu cérebro, que não é igual de uma pessoa normal. Né? A gestão das emoções. Não sei se é o hipotálamo ou o sistema límbico ali. Aí já afeta a córtex, já afeta a amígdala, um monte de coisa. Que eu não entendo muito, eu andei estudando, mas eu parei, porque eu estava saindo das escrituras e não estava adiantando nada. Mas vamos lá. Eu preciso dizer para você hoje que existe saída para toda e qualquer situação que você está, só que às vezes é o longo prazo e às vezes é rápido, às vezes não. E não importa qual é o seu caso, você precisa saber que tem uma saída e você pode sim se libertar disso. Só que você precisa ter persistência. Faça por você, entende? Agora, o pensamento força criadora, né? Você, dependendo do que tem na sua mente, de como você foi formado, de como você aprendeu, qual é o significado que tem as coisas para você, é o que vai governar a sua vida, os seus sentimentos, a sua saúde. Sabia disso? Então, como eu disse, há sempre a possibilidade de melhorar. E sempre vai haver, até o último dia da sua vida, vai haver a possibilidade de melhorar. Não esqueça disso. Por mais que você peque ou menos. Tá? Agora, onde é que está o perigo de tudo? O inimigo. Tá? Nós sabemos que ele é espiritual também. Então, não subestime o inimigo. Como é que eu subestimo o inimigo? Quando eu não me dedico ao conhecimento das Escrituras e confio na minha inteligência. Acabou. Não subestime o inimigo. Não subestime as forças do mal. Porque a Bíblia diz que o diabo tem poder.
Pensa numa criatura que é espiritual e que vive há anos, séculos. O poder de inteligência que essa criatura não tem. Muito mais do que qualquer ser humano que você possa imaginar que é muito inteligente. O inimigo é mais. Tem todas as faculdades que você imagina. Nós somos vulneráveis a ele, sem Cristo. Então, olha só o que acontece. Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só um pouquinho, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Está explicando. Jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. Quem jejuou? Jesus. Quem mais jejuou 40 dias e 40 noites além de Jesus? Não sei. Então para com esse negócio de querer bater recorde de jejum. Isso é vaidade. Tá? Já vou quebrando aqui uma vaidade. Então, o tentador. Gente, essa versão ficou boa. O tentador, aprenda, ele vai te tentar aonde? Em várias áreas, mas começando pelo pensamento. Aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, aonde está tentando aqui? Identidade. Ué, tu é filho de Deus? Tu é crente, filho. Tu é, vamos ver então. Manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro que o diabo sabia quem era Jesus. Ele sabe quem você é. Tá? Sabe quem eu sou. E ele sabe, às vezes, o nosso propósito. Ele vai nos tentar. Ele vai nos tentar na dificuldade. Vai nos tentar na bonança. Não é só na hora que você está ruim, na hora que você está bem também. Porque quando nós estamos muito bem, nós estamos, às vezes, vulneráveis, desapercebidos. E ele diz: manda que essas pedras se transformem em pão. E essa aqui é a palavra-chave. Essa que eu vou repetir agora. Está no Mateus 4:4. Essa é a palavra-chave. Escuta bem isso. Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Pega isso. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Resumo. Não só de pão. Jesus está falando assim, eu preciso do alimento, né? Sólido. Eu preciso do pão, preciso da água. Eu tenho necessidades, tá? Igual lá em Mateus 6:33. Né? Não vos preocupeis com o que há de comer, beber e com o que há de vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino. Por que está dizendo busca em primeiro lugar o reino? Porque o que vai garantir sua estabilidade é a mentalidade de reino. Então está dizendo, nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Mas de toda a palavra, toda, que sai da boca de Deus ou que procede da boca de Deus, que vem do Senhor. A palavra, nós cristãos vivemos da palavra. Por isso que eu preciso me inclinar às Escrituras. Não é questão de querer, é decidir. Eu preciso, eu tenho que ter essa humildade de saber que eu dependo de Deus. E quando eu tenho essa humildade, eu paro de questionar tudo. Eu paro de olhar para a vida dos outros. E eu começo a olhar para dentro de mim e vejo quanto eu sou necessitado de Deus. Só que eu não posso só ficar pensando que eu sou necessitado e achar que isso é humildade. Não. Está em eu reconhecer e eu parar um pouco para me aproximar de Deus através das Escrituras. Romanos diz isso. Em Romanos diz isso. Que Deus se agrada de que nós venhamos buscá-lo. A Bíblia diz que Ele é galardoador do que os buscam, daqueles que o buscam. Existe uma recompensa e a gente fica parado às vezes, estagnado. Não consigo ler, não consigo orar, não consigo, não tenho tempo, eu não sei o que está acontecendo. E você escolhe, não tem ninguém que possa te parar se você decidir. Voltei. Mesmo assim, Deus é maior. Então, vamos lá. Ele diz, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, o diabo continua. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora, olha só. O diabo viu que ele sabia as Escrituras, então ele falou, vou trabalhar no conhecimento que ele tem.
Ah, ele é inteligente? Isso. Vou trabalhar nisso. Também conheço. Aos anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Visto como o inimigo também conhece a Bíblia e nos tenta no conhecimento bíblico, olha aí a sutileza. Jesus respondeu, também está escrito. Aonde estava a luta? Na mente, para que se manifestasse no físico. E a batalha aqui estava. Vinha um pensamento das Escrituras, mas tinha outro. Por isso que você precisa conhecer toda a palavra. Porque às vezes você vai lembrar de um versículo que vai te respaldar uma atitude. Só que tem outro versículo que nessa situação não respalda. E aí você precisa entender que esse versículo tem que estar ligado à situação também. Tem que ter um contexto. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele usou a palavra mais lógica para a situação. Eu não vou tentar Deus, me atirar daqui de cima. Isso é tentar a Deus, eu não vou. E nós tentamos a Deus a todo momento. Quer ver uma das coisas que nos fazem tentar a Deus? Ah, eu vou fazer. Eu já orei. Tá, mas Deus te respondeu? Não, mas eu já botei em oração. Eu vou fazer. Se der certo é Deus. Se não der, tentei a Deus. Não tem resposta, está fazendo. Pegou? Então os pensamentos são uma força que criam em nós sentimentos, vontades, atitudes, decisões, raciocínios, discernimento e trazem uma disciplina que às vezes é errada e às vezes é certa. Você que sabe. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou-se ainda o diabo a um monte muito alto. E olha o que ele fez. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é isso aqui? A glória e os reinos do mundo. Sabe, esses monte de desejo que você tem de querer tudo, ser tudo, alcançar tudo na vida, sendo que Deus já te deu uma vida. Tem tudo a nosso dispor, só que a gente é vaidoso às vezes e quer mais e não para. Tá aí, ó. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui, gente, entra uma baita de uma pregação. O que é prostrar-se? O que é adorar? Aqui tem muita coisa. Como eu tenho que trabalhar, eu não posso parar para viver só ensinando. Isso é ruim. Como eu gostaria, né, de viver do reino e só para o reino, né? Que aí eu poderia estudar todos os dias e trazer ensino. Só sobre esse capítulo aqui a gente ficaria um mês inteiro. Às vezes, a sua inclinação pelos desejos pode se tornar uma adoração. Tá prostrado, vice? Tá, não vou provocar, só até aqui. Por isso que eu falo, você conhece as Escrituras, você reconhece o seu erro. E você consegue sair dele. Quando você não reconhece, você fica no erro. Você reconhece os outros erros, você reconhece aonde está o seu problema, aonde está a sua dificuldade. Por que esses sentimentos? Por que a causa disso? E aí você ressignifica, sai desse buraco, prospera. E aí ele diz assim, então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Resumo. Eu não quis me aprofundar porque eu fiquei um tempão aqui. Eu por mim ficaria 2 horas, tá? Eu gosto de ficar conversando, adoro, já poderia partir para a oração. Não tem ninguém na minha live hoje. Vamos ver depois. Eu não marco, né? Vai começar a marcar de repente. Ainda estou orando, não vou decidir nada. Deixa eu te falar uma coisa para ti. Não entregue a sua vida para este mundo. Mas eu não entrega. Você tem conhecimento bíblico? Tem se dedicado a Deus mais do que tudo? Será que você não está entregando a vida para o mundo? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que é ser amigo do mundo? Você acorda e dorme sempre pensando nessas coisas. No que é terreno. Nas brigas, nas dificuldades, nas contendas. Aí o William voltou, no final da pregação, William. Então eu estou resumindo aqui para você entender assim, ó. Se dedique ao conhecimento. Às vezes você não vai entender algumas coisas, outras você vai entender,
Mas eu vou dar uma dica assim, olha, presta bem atenção nisso. Um dia pregando, Deus me deu essa revelação. Hoje você vai ler um livro, sabe? Amanhã você vai ler 2, só que agora você vai ler o segundo livro com o entendimento de 1. Depois você vai ler o terceiro livro com o entendimento de 2. Quando você chegar no 10º livro, você vai ter um entendimento de 9 livros. Você está mais capacitado. Então, quanto mais você lê, mais capacidade você tem para entender os próximos livros. Depois você volta e vai lendo. E é assim todos os dias. Medita na minha palavra. Deus falou isso para Josué. Aqui, eu vou dar uma palavra boa para vocês. Josué tinha o compromisso de adquirir a promessa. E carregar um povo diante da sua promessa. E Deus disse para ele, medita nas minhas palavras. Ser forte e corajoso. Por que medita? Porque tu precisa ter a mente de Deus. Você precisa ter o reino. Porque você está entrando para uma promessa aonde o inimigo está. E ele não vai deixar. É forte. Escuta isso. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Sem libertação, mesmo que você consiga conquistar, você pode ter uma vida árdua. E não é necessário que você sofra tanto assim. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo e vencer o mundo. Venceu como? Eu não vivo para o mundo. Pegou? Então, quando eu disse para você, não entregue a sua vida para o mundo, é dentro disso tudo. Não viva para os prazeres mundanos. Viva para Cristo. E aí você terá prazeres. E aí fica mais fácil de você desfrutar das bênçãos. Por quê? Porque no meio de tudo que você conquistar, o inimigo sempre vai tentar te roubar. E se você não tem uma boa mentalidade, você conquista e perde. E aí você regride. E a nossa vida teria que ser de progresso. Então é isso, que Deus possa abençoar quem vai escutar essa mensagem, que você possa ter entendido isso. Entenda que seus pensamentos são forças criadoras, tá? E você pode todos os dias mudar ele, todos os dias mudar seus pensamentos e ter novas forças e criar novos sentimentos. Eu sei que é bem fácil de falar e é difícil de viver, eu sei. Mas olha só, existe cura para rejeição, existe cura para abandono, existe cura para doenças. E muitas vezes essa cura está somente numa palavra, num ressignificado. E você está liberto dessas prisões emocionais. E eu vou dizer para você, se você precisa de médico, vá no médico. Mas não deixe de aprender, não deixe de conhecer. Porque isso é o que vai trazer para você a segurança, para que você continue caminhando em progresso e não retroceda. Amém? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que essa palavra alcance as pessoas e que elas recebam de bom coração, sem maldade, sem questionamento. E aquele Senhor que não quiser ouvir, que fique livre, mas que o Senhor possa levar essa palavra às pessoas que precisam dela e que de fato queiram, Senhor, a Ti, o Teu reino, que queiram a Tua justiça. Eu oro para que haja cura, libertação, para que haja compreensão. Eu oro para que todo o trabalho do inimigo contra a vida de quem está ouvindo essa palavra, Senhor, seja desfeito em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa possa entender que ela é filha, que ela é filho de Deus, e que existe um propósito, Pai. E que por mais que essa pessoa tenha errado, pecado, o Senhor a ama, basta ela crer. E que por mais que a situação dessa pessoa esteja difícil, há esperança, há esperança. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Que você receba. Amém.